Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos mais uma vez juntos aqui através do nosso canal para meditar a palavra de Deus. Hoje, nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, vivenciamos a 26ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje propõe para nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, somos enriquecidos com a palavra de Deus por mais um dia, onde nós temos a oportunidade de poder então refletir as nossas atitudes expressa aqui na palavra de Deus. Hoje nós acabamos então de ouvir o Evangelho de São Lucas, onde então Jesus, completando o tempo, se lá em João, capítulo 2, quando então lá nas bodas de Caná, quando Maria então intercede para que a água se transforme em vinho, Jesus diz: mulher, ainda não chegou minha hora. Agora é chegada a hora. E que hora é essa? Da glorificação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas para isso ele vai precisar então passar pela sua cruz e para sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. E assim então Jesus, ao invés de fugir da sua missão, pelo contrário, ele toma essa firme decisão. E ali então envia pessoas à frente para que ele possa continuar essa caminhada até chegar então a Jerusalém. E ali então, alguns discípulos foram à frente e entraram no povoado de Samaritano. Só que tentaram acolher Jesus lá, colocar Jesus lá, mas não quiseram, porque Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém. E de fato ele iria. Mas o porquê que os samaritanos não acolheram? Ora, devido à rivalidade que há entre os samaritanos e os judeus. Então há essa rivalidade, tanto que um não engole o outro, e assim vai acontecendo, vão se perdendo, vão se pegando e vão deixando de poder então crescer e viver como irmãos que todos nós o somos, indiferente de raça, de religião, todos nós somos filhos amados de Deus, fomos criados por Ele. Só que as nossas atitudes não são de irmãos, não são de famílias. Então nós precisamos crescer nesse sentimento de irmandade que deve existir entre nós. Não podemos rejeitar, refutar as pessoas, pelo contrário. E olha só a postura de Tiago e João. Vai dizer a Jesus: Senhor, quer que nós façamos descer fogo do céu para queimá-los? Ou seja, querem pagar o mal com o mal. E não é esse o caminho. Por isso que Jesus, então, repreende eles para que não façam mal a ninguém. Eles têm o direito de poder acolhê-lo ou não. Assim como muitas pessoas nos dias de hoje são apresentadas, são levados Jesus Cristo para elas, mas a grande parte não o acolhe. Agora, porque ela não acolheu, nós vamos então tirar a vida desse nosso irmão, fazer um mal para esses nossos irmãos? Que Deus é esse que nós queremos apresentar para eles? Então nós não podemos agir dessa forma. A primeira leitura de hoje, e nós estamos acompanhando, né, essa semana o livro de Jó. Jó, então, após perder tudo que tinha, ele então fica 7 dias e 7 noites e ali prostrado. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, quando a dor, o sofrimento na nossa vida, ele aparece, ele surge, e nós então
buscamos sempre uma alternativa, uma saída, uma resposta para esses problemas, muitas vezes nós afundamos ainda mais no problema. Foi o que aconteceu com Jó, que ele então maldisse o dia que então ele nasceu. Olha que ponto que chegou o Jó. É claro que ele não brigou com Deus, não, mas ele foi adiante, né, e permitiu que o mal crescesse diante de si e não fosse expulso diante dele. Mas é claro que para isso ele está com os amigos dele que também não ajudam ele a poder então superar esse momento difícil da sua vida. Mas ele permanece firme a Deus e vai até mesmo dizer: olha, maldito o dia que então eu saí do ventre da minha mãe, deveria ter morrido e ficado lá. Pelo menos não tinha vindo a esse mundo para passar por sofrimento, por dor. E quantas pessoas nos dias de hoje que nós conhecemos que também agem dessa mesma forma. Quantas pessoas que não compreendem que a dor, o sofrimento, ele pode então ter um bem maior por trás de tudo isso, seja ele qual for. Agora nós precisamos então buscar esperar o tempo do Senhor. E para isso nós precisamos nos fortalecer e não nos entregar, nos fortalecer através da oração, nos alimentando. É assim que nós vamos crescendo diante da dor, do sofrimento e superando toda e qualquer dificuldade e enxergando tudo aquilo que Deus então tem reservado e preparado para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos hoje, com essa liturgia, olhar para a nossa conduta entre aquelas pessoas que não querem acolher aquilo que nós então temos a apresentar para ele, ou seja, Jesus Cristo, que nós possamos respeitar, porque com cada um de nós não foi diferente. Em determinado momento na nossa vida, alguém foi falar de Jesus e nós não acolhemos, ou acolhemos, mas aqui, quando não acolhemos, ninguém veio nos xingar, falar mal de nós, querer fazer o mal para nós, não. Esperaram o tempo oportuno. Então esse é o caminho a qual então nós devemos percorrer para que possamos testemunhar com a nossa vida nesse Deus a qual nós confiamos, a qual nós acreditamos e entregamos também a nossa vida, como Jesus entregou, vivendo a sua paixão, morte e ressurreição, por amor a cada um de nós, que nós possamos também nos entregar para todos aqueles os quais o Senhor nos confiar o seu cuidado, para que assim possamos nos enriquecer e nos preencher daquilo que dá prazer e sentido para a nossa existência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através do nosso canal, meu muito obrigado. E peço que divulgue e compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue a mais corações. Hoje também celebramos a memória de São Vicente de Paulo, né? Esqueci de dizer no início. Mas nós queremos então pedir também a intercessão desse grande santo da caridade, para que nós possamos viver a caridade, a partilha, a solidariedade com os nossos irmãos mais necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Vicente de Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.